quando a gente estava começando a falar sobre energia, né? Então, energia é uma palavra que a gente ouve bastante, a gente fala bastante, mas ela tem uma definição bastante imprecisa ou difícil às vezes, né? Então, se vocês perguntarem para as pessoas na rua o que que é energia, provavelmente vocês vão ouvir várias definições do que é energia e a maioria provavelmente vai ser incorreta, né? Então, como eu falei na semana passada, de um ponto de vista bem prático, a gente pode considerar a energia simplesmente uma quantidade, alguma coisa que a gente calcula nos sistemas físicos, e essa quantidade ela está associada à capacidade que existe, né, de se produzir movimentos, produzir trabalho, produzir mudanças nos sistemas físicos. E, obviamente, isso é fundamental para a vida, né? Na verdade, o que é fundamental para a vida é a existência dessas diferenças de energia, tá? Exemplo de diferença de energia. A gente pode associar energia com temperatura, por exemplo, tá? Então, coisas quentes normalmente têm um conteúdo energético maior, a gente pode dizer assim. Coisas mais frias, conteúdo menor. E essa diferença que existe de temperatura é que permite mudanças, né? Que permite um fluxo, por exemplo, de calor. E calor é energia, né? De uma coisa quente para uma coisa fria. Isso aí vocês devem estar começando a ver ou vão ver ainda esse ano, né? No segundo ano em física, de uma maneira bem mais longa e didática do que aqui. Aqui a gente vai falar de uma coisa de uma maneira bem resumida, mas é a existência dessas diferenças que permitem que a vida se desenvolva, tá? Então, energia é uma quantidade que é fundamental para a vida, para a nossa vida e para a vida de uma maneira geral. Então, vamos começar a pensar em tipos de energia. Então, me digam, escrevam no chat ou falem no microfone se vocês quiserem, que tipo de energia vocês conhecem, né? Se é, né, energia térmica. Oi? Pode repetir, por favor? Quem que falou? Eu não consegui ouvir. Energia cinética, tá? Então aí vocês estão botando elástica, mecânica, né? Cinética, potencial, elásticas, de uma maneira geral, são energias do tipo mecânica, né? Então a energia mecânica ela condensa essas coisas todas. Então aí vamos ver o que vocês botaram. Energia térmica, que é calor, né? Energia luminosa, né? Que é radiação, né? Potencial gravitacional, né? Potencial pode ser potencial elástico também, né? Esses são tipos de energia. Energia elétrica, né? Energia nuclear, movimento, que é basicamente energia cinética, né? Então são vários tipos de energia que vocês citaram aí que estão corretos, né? Aqui eu coloquei uma que é muito importante que vocês não, que ninguém mencionou, que é a chamada energia. Quem consegue ver o que ninguém mencionou aí na tela? Na nuclear o pessoal falou química, né? O Lucas e a Isadora identificaram energia química. Por que que a energia química é importante para a gente? Sim, tem a ver com isso, mas o que que é fundamental para a nossa vida que é energia química? Do- Exatamente, né? Então, a energia química é a energia que está armazenada, é o formato que está armazenado nos alimentos, né? E que a gente usa, né? E de onde a gente consegue a nossa energia para manutenção do nosso corpo, basicamente, né? Então, uma das coisas que a gente vai ver, não hoje ainda, mas possivelmente no próximo encontro, que vai ser lá no dia 9, né?
é falar justamente sobre essa evolução que existiu no uso da energia ao longo da história. Se vocês forem pensar, né, então já dando uma prévia disso, se a gente for pensar, digamos, há 20, 10 ou 20 mil anos atrás, por exemplo, né, enquanto nossas sociedades ainda não estavam organizadas em cidades, quase não existia nenhum tipo de tecnologia, né, no máximo pedra lascada e fogo, tá? Toda a energia que a gente usava era basicamente energia química, né? Porque só o que a gente vivia era de vez em quando de acender uma fogueira e alimentos, né? Então era energia química para a sobrevivência humana o tempo todo. Hoje em dia, a nossa demanda energética aumentou muito. Então, a gente tem coisas, por exemplo, como o computador ou celular, que vocês estão usando agora para participar do nosso encontro, que demandam energia também, né? E aí essa energia vem de outras formas. No nosso caso, a sociedade moderna, normalmente energia elétrica ou eletroquímica, né? Elétrica é a que a gente liga na tomada. Eletroquímica é quem sabe dizer o que que é energia eletroquímica, onde que a gente encontra isso? Onde que a gente junta química e eletricidade? Íons, tá? Onde que tem íons que se movimentam? Átomos, não. Né? O que é uma pilha ou uma bateria, tá? É, oxidação poderia se dizer basicamente algum tipo de oxidação, tá? Mas uma pilha ou uma bateria, né? Seja a bateria do celular de vocês ou uma pilha dessas que a gente compra em supermercado, que vem, né, no pacotinho, pilha palito ou pilha A ou aquela maior. Energia química, né? Energia química, então está armazenado, existe íons dentro dessa bateria ou pilha. E quando a gente coloca isso em um circuito elétrico, e aí circuito elétrico é uma coisa que vocês vão estudar no terceiro ano, um pouco melhor, né? Mas a ideia geral, vocês devem saber, pelo menos, é quando a gente coloca isso em um circuito elétrico, aparece uma corrente elétrica, tá? Então, é energia eletroquímica, né? Porque energia química que está armazenada dentro dessa coisa, se transformando em corrente elétrica, portanto, energia elétrica. E é outra coisa que a gente faz uso todo dia, né? Porque nosso celular, quando ele não está ligado na tomada, ele funciona à base dessa energia que está armazenada ali dentro, está armazenada como dentro da bateria, no formato de íons, né? Então existem íons que estão separados, né? Então por isso que existe um polo positivo, um polo negativo, e quando eles se movimentam, a gente consegue gerar uma corrente elétrica. Transferências de energia, né? Como que a gente transfere energia de uma coisa para outra, né? Basicamente, em termos mecânicos e térmicos, né? Existem dois tipos que são trabalho e calor, né? E aí o calor envolve a transferência por radiação, por condução e convecção. Imagino que vocês já viram isso um pouco em química, possivelmente, devem talvez ter visto já em física em algum momento, ou vamos ver. Então, quem sabe dizer qual é a diferença entre radiação, condução e convecção? De maneira geral, não precisa ser exato. Né? Então, alguém consegue citar um exemplo de radiação? Transferência de energia por radiação? Ninguém? Todo mundo ouviu a pergunta?
Então, alguém, exemplo de não, não sabem, ninguém sabe, estava viajando, tá? Então, um exemplo de transferência de energia por radiação. Quem consegue citar? Sim, então o Sol é um ótimo exemplo, tá? Onda de rádio também é radiação, tá? É radiação eletromagnética. A luz é radiação eletromagnética, assim como ondas de rádio. Então, se vocês estão na sombra, por exemplo, tá um dia de sol, um dia quente em Valadares, como normalmente não acontece, e raio-x também, é isso, raio-x. Se vocês estão na sombra, vocês vão sentir uma diferença de sensação térmica, de temperatura, entre a sombra e o sol, né? Se vocês saírem da sombra e forem para o sol, onde está iluminado, vocês vão sentir o quê? Que está mais quente. Por quê? Porque vocês estão recebendo mais radiação, radiação luminosa. Não confundam essa radiação com a radiação nuclear, tá, pessoal? São coisas diferentes. Tá? Então, uma coisa são ondas eletromagnéticas, né? Então, como vocês falaram aí, ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, né? Que tem no micro-ondas, a própria luz, tá? E aí a luz, isso, condução é exatamente isso, né? Condução é a gente coloca, né, a colher no, em alguma coisa quente, ou a própria panela que está no fogo, né? E ela vai esquentando. Então, se a gente põe um pedaço da colher, né, uma extremidade da colher no fogo do fogão, e a gente fica segurando a outra extremidade, passando um pouco de tempo, a extremidade que não está no fogo, ela esquenta também, né? Por quê? Porque existe uma condução de calor. Oi, pode falar. Então a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, tá, pessoal? Então eu vou falar bem rapidamente. É o seguinte, condução e, como já que teve a pergunta, né? Uma boa pergunta. Condução e convecção, as duas precisam de um meio físico, um meio material. Seja um sólido, por exemplo, a colher, ou seja o ar, ou água, um líquido, né? Ou ar. A radiação, ela pode se ela pode passar por meios que são materiais, então ela pode passar pelo ar, é um meio material também o ar, né? Ela pode passar por sólidos também, por exemplo, a radiação pode passar pelo vidro, né? Mas a radiação ela tem uma característica especial que não tem na condução e convecção, que ela passa também por pelo vácuo, né? Ou seja, mesmo num local que existe ausência de meio material, tá? Não existe matéria ali, a radiação é capaz de passar também. Tá? Então existe essa diferença entre esses três, certo? Vamos ver a convecção, tá? Já vou falar de convecção. Tá? Só deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Tamires, minha avó deixava a colher na panela, daí a gente queimava a mão quando ia pegar a comida. Tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que se usa, né, colheres de plástico ou de madeira, né? De preferência, porque a condução em uma colher de plástico ou de madeira é pior do que nas colheres de metal. Então, quando vocês forem lá pegar uma colher de madeira ou de plástico, a chance de vocês se queimarem é menor do que numa colher de metal. Então, convecção. Convecção, ela acontece principalmente em líquidos, né? Em fluidos no geral, certo? Que são líquidos ou gases. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto, ou talvez conheçam até alguém que faça isso,
aquele pessoal que sobe lá no Ibituruna, né, no pico do Ibituruna e faz voo livre. Vocês já viram isso ou conhecem alguém que faça isso? Já viram, né? Então vocês já devem ter visto que a pessoa pode, né, partir do pico, né, fazendo voo livre e ela consegue inclusive subir mais alto que o pico, certo? Vocês já viram isso também? Aí não lembro, tá? Sim, é possível subir mais alto que o pico, né? Como que a pessoa consegue subir se ela está fazendo voo livre e ela não tem um motor ali e a gravidade está puxando ela para baixo? Como é possível isso? É, existem provas de distância também, né? Quem consegue ir mais longe, né? Tem um nome, né? Térmicas, né? São as térmicas ascendentes, né? E o que que é isso? É exatamente um exemplo de convecção. É convecção acontecendo no ar, acontecendo no fluido, que é o ar que é mais quente e, portanto, menos denso subindo, enquanto que o ar que é um pouco mais frio e mais denso desce. Tá? E vocês já devem ter visto isso, certo? Oi, como é que é a pergunta? É mais ou menos isso, tá? Não são bolhas exatamente, mas a ideia é a mesma. É que nem quando vocês colocam a água para ferver, né? Se vocês colocarem uma panela com água para ferver, o que que vocês vão ver? Um movimento de, né, coisas saindo do fundo da panela e subindo, né? Se vocês já fizeram de repente uma sopa, por exemplo, né? Quando ela está em ebulição, né? Quando a água está fervendo e a sopa está fervendo, por exemplo, o que que acontece? Vocês veem um movimento dentro desse líquido que está que tá fervendo ali, né? E esse movimento acontece dessa maneira. Então, o que está embaixo na panela está mais quente. Essa é a convecção, tá? O movimento em fluidos que acontece por diferenças de temperatura. Tá? Então, quando a temperatura é maior, a densidade é menor e essa coisa sobe, e o contrário, né? Quando a temperatura é menor, a densidade é maior, perdão, a coisa desce. Tá? Então, isso é convecção, que é o que acontece nas térmicas, né, para o pessoal do voo livre, e é o que acontece numa panela também, no fogão, quando a água, por exemplo, que vocês colocaram para ferver, entra em ebulição, vocês conseguem ver o movimento, né? Certo? Vocês já viram uma panela com alguma coisa fervendo, sim ou não? Com algum líquido, né? Vocês veem movimento dentro desse líquido, mesmo que alguém não vá ali mexer no líquido que está ali dentro? Sim ou não? Já, né? Tá? E esse movimento que acontece, entre aspas, espontaneamente, tá? Porque, na verdade, não é tão espontâneo assim, já que a gente está com o fogo ligado, né? Isso é a convecção, tá? É a convecção. E acontece em fluidos, pode ser no ar, pode ser num líquido, tá? E acontece justamente pelas diferenças de temperatura e densidade. Tá? Então, são esses três tipos de transferência de calor que tem: radiação, condução e convecção. Tá? Se vocês ainda não viram isso, com certeza verão melhor ao longo desse ano, possivelmente em física, na parte termodinâmica, né, que envolve justamente calor e transferências de calor. Tá? Então, vocês vão estudar isso aqui com mais detalhes. Não aqui, né? Aqui a gente vai ver esse tipo de coisa de uma maneira superficial, mas vocês têm que ter uma noção básica, pelo menos, né? Para quando a gente falar de uma coisa ou outra aqui que envolve radiação, ou condução, ou convecção, seja lá o que for, vocês não ficarem completamente perdidos, tá? Então, alguém com alguma dúvida aqui? Gostaria de perguntar alguma coisa? Então, se não tem dúvidas, eu vou pedir para vocês, todo mundo que está presente aí,
escrevam seu nome no chat, tá? Para a gente registrar a presença de vocês. Então, né, não precisa botar o nome completo, mas pelo menos o nome e um sobrenome para poder identificar quem é quem. Tá? Então, quem não tiver escrito o nome ainda, põe aí para a gente poder continuar com o nosso conteúdo. Tá? Então, a gente falou aqui basicamente de alguns tipos de energia e transferências de energia. Tá? Então, essa era uma pergunta que estava até na atividade semanal de vocês agora, né? Princípio da conservação de energia. Então, quem consegue dizer resumidamente o que, ou dizer basicamente o que fala o princípio da conservação de energia, ou o que é o princípio da conservação? Quem consegue responder isso? Exatamente, né? Exatamente. Então, energia inicial é a final, é isso, né? Então, apenas existem transformações de energia de um tipo para outro, ou de um mesmo tipo para o mesmo tipo em sistemas diferentes ou objetos diferentes, né? E nada é perdido nem criado, né? Inclusive tem aquela frase famosa que não era exatamente sobre energia, mas se aplica aqui, né? Que é na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem já ouviu essa frase? Tá? De quem é essa frase? Lavoisier, tá? Muito bem. Quem é que diz? Isadora, exatamente. Lavoisier. Que era um químico, na verdade, né? Mas é a mesma coisa, né? A mesma ideia, tá? Então, na natureza, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso se aplica à energia também, essa quantidade que a gente fala, né? A energia, ela não é criada do nada e nem desaparece do nada. Só o que acontece, ela é transferida de um lugar para outro ou de uma forma para outra, certo? E isso é muito importante, né? Ou seja, basicamente existem limites, né, do que a gente pode fazer ou não. São limites, né? A energia não acaba, não, ela nunca acaba, ela só é transformada, né? O que que e aí a gente tem essa questão de termos que a gente usa no nosso dia a dia que tem um significado e que não necessariamente quando a gente fala de ciência o significado é o mesmo. Então, por exemplo, quando a gente diz, né, no nosso dia a dia, a energia acabou, né? A energia do celular, por exemplo, né, ou do computador acabou, né? O que que a gente está querendo dizer realmente? A gente está dizendo que a energia nesse formato, que é útil para a gente, ela terminou, né? Agora, essa energia ela se perdeu, ela desapareceu? Não, o que aconteceu é que ela passou para um formato que não é mais útil para a gente, né? Então, é um exemplo, né? Quando a gente está usando o celular ou o computador, a gente tem alguma quantidade de energia que está disponível ali para a gente para virar energia elétrica, para o formato elétrico que é útil para manter o celular funcionando ou o computador funcionando. Né? Se a gente não tiver com ele ligado na tomada, isso está limitado pela nossa bateria, né? Pelo tamanho da bateria, pela quantidade de carga que ela é capaz de armazenar, portanto, pela quantidade de energia que ela é capaz de armazenar. Conforme a gente vai usando, essa energia elétrica ela vai sendo usada e ela vai passar para um formato que não é mais útil para o funcionamento dessa máquina. Tá? Que formato é esse que não é mais útil, né? Ou seja, para onde vai a energia elétrica que a gente usa ali no celular, a energia da bateria? O que, que acontece com ela? Né? Quem consegue
responder isso. Isso. Isso, ela não acabou. Essa é exatamente a minha pergunta para vocês. É para onde ela foi? Exatamente. Já foram duas coisas. Já virou uma parte, virou som, ou seja, é energia mecânica, né? O som é energia mecânica. Então, uma parte, não, ela não acabou. Ela saiu, digamos, do celular, virou energia sonora, entrou no nosso ouvido, uma parte, né? Porque uma parte vai ficar no ambiente, digamos assim. Uma parte é produzida e emitida como luz, né, na tela, certo? Mas tem a maior parte de toda a energia que a gente usa, ela acaba sendo, entre aspas, perdida para uma coisa que a gente já falou hoje, tá? Quando vocês estão carregando o celular de vocês, por exemplo, ou não precisa nem estar carregando. Imagino que vocês gostem, de repente, de jogar algum jogo no celular, por exemplo, ou no computador. Quando vocês estão jogando esse jogo, né, principalmente se for um jogo que tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vocês estão segurando o celular na mão de vocês. Vocês vão sentir alguma coisa acontecer com esse celular? Quem consegue responder? Exatamente. O que acontece com ele? Ele esquenta, não é, gente? Ele esquenta, não é? Esquenta, pode esquentar bastante, inclusive, certo? E o calor é o quê? Energia, não é? Então, para onde está indo a maior parte da energia que está sendo, entre aspas, perdida? Está virando energia térmica, tá? E essa energia térmica, ela não é mais útil para a gente, porque a gente não consegue fazer ela virar energia elétrica de novo, certo? Ou seja, vejam aqui, então, quando a gente diz que a energia acabou, isso está, entre aspas, errado fisicamente, tá? Mas está certo dentro do contexto, se a gente conseguir entender o que significa isso, né? A energia acabar significa apenas dizer a energia que estava disponível de uma forma que era útil para a gente, agora ela não está mais disponível dessa forma útil. Ela virou uma coisa que não é mais o que a gente precisa, não é mais o que a gente consegue usar. Tá? Ela foi transformada em outra energia, sim. Né? Que energia, principalmente energia térmica, certo? Mas não apenas, né? Uma parte também vira energia luminosa, né? A tela do celular ou do computador emite luz para que a gente possa ver. Energia mecânica também, sonora, né? Alguém falou do celular vibrando, isso também, né? Transforma energia elétrica, né, ou energia química que está armazenada na bateria para energia mecânica, né, quando o celular vibra, o que tem ali dentro é basicamente como se fosse um pequeno motorzinho que faz ele vibrar. Então a gente tem energia elétrica sendo transformada em energia mecânica e que em algum momento vai acabar virando calor, tá? Praticamente toda a energia que a gente usa, ela em um momento ou outro acaba terminando como energia térmica, certo? Essa é a grande fonte de despejo. Uma parte fica no ar, né? Uma parte fica no ar, vira energia térmica no ar, né? Então a ideia é a seguinte: se vocês imaginem, principalmente para quem tem computador, né? Ou computador, principalmente se for um computador desses de mesa maiores, né? Se vocês pegarem esse computador, ou, bom, essa é, ano passado vocês chegaram a ter um pouquinho de aula presencial, né? Vocês chegaram aí no laboratório de informática? Sim, né?
O laboratório de informática tem ar-condicionado nele? Tem, né? Por que que o ar-condicionado do laboratório de informática está sempre funcionando? Porque os computadores esquentam, né? Se a gente pegar a sala lá do laboratório de informática, fechar ela e não ligar o ar-condicionado e ligar todos os computadores, e tiver a gente lá e ainda usando os computadores, o que que vai acontecer com essa sala? Ela vai ficar muito quente, né? Então aí, ó, você já está começando a fazer várias perguntas interessantes, né? Então, deixa eu até voltar um pouco no chat aqui. Teve alguém que perguntou, essa energia emanada vai para onde? Fica no ar, a Isadora perguntou, né? Então, sim, uma boa parte fica no ar, né, em termos de calor. O Lucas perguntou como que o áudio sai do computador e vai para o fone de ouvido, se depende se é um fone com fio ou sem fio, tá? Mas é um, se for um fone com fio, é uma corrente elétrica no fio, tá? Que faz um oscilador que tem dentro do fone funcionar, e esse oscilador que transforma a energia elétrica em mecânica faz com que o som chegue no nosso ouvido. Se for um fone sem fio, é basicamente o mesmo princípio, tá? Mas aí, em vez de ter uma corrente elétrica no fio, o que a gente tem é radiação eletromagnética, de novo, tá? Uma radiação que tem uma frequência aí de aproximadamente 2,4 GHz, que é próxima da que é usada nos telefones celulares também, é o Bluetooth, né? O Bluetooth é a radiação eletromagnética. O que mais? Isadora Lopes perguntou de novo depois. Sem o Bluetooth é bruxaria, tá? A Isadora Lopes perguntou, mas essa energia no ar é reaproveitada ou só acumula calor? Basicamente ela é calor só, tá? Então vocês vão ver isso em termodinâmica, tá? Que o que vira calor, o que vira energia térmica, o que é, digamos, perdido para o ambiente, isso vocês vão ver em física nesse ano, tá? É muito difícil reaproveitar essa energia. Muito difícil, tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais não existe o chamado moto contínuo. Quem já ouviu falar em moto contínuo? Já ouviram falar disso? Ou movimento perpétuo? Não? Tá, então, isso é uma busca que aconteceu e ainda tem gente que faz isso, por incrível que pareça, tá? Isso, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar todos os absurdos possíveis, tá? Pelo moto perpétuo. Não, não é exatamente teoria da conspiração, mas é igualmente errado, tá? É igualmente errado, porque é uma impossibilidade física. Mas é basicamente o seguinte, no momento em que, principalmente lá pelos anos 1600, 1700, ó, o Lucas botou aí, né, definição, máquina de movimento perpétuo, tá? Então, muito bom, Lucas. Imagino que tu não copiou isso aí de lugar nenhum. É da onde isso? Wikipedia, Google, mas é exatamente isso aí, tá? São máquinas que se buscou isso, principalmente a partir dos anos 1600, 1700, quando se começou a construir máquinas a vapor, principalmente, né, trens, etc e tal. A ideia era, será que a gente consegue construir uma máquina que consegue manter o movimento indefinidamente, sem que a gente precise o tempo todo estar fornecendo energia a ela? E a resposta é não, tá? A resposta é não, não é possível isso. Justamente, tá? Um dos motivos é que existem perdas de calor o tempo todo, tá? Não é possível. E se vocês procurarem no, no YouTube ou no Google, vocês vão ver que tem gente que ainda tenta fazer isso hoje e ainda tenta vender essa enganação, tá? É bastante comum até, mas é impossível. As leis da física não permitem, tá? Então a gente sabe que é uma coisa que é impossível. Não é como uma coisa que as leis da física permitem, mas a gente não sabe como fazer, tá? Se tem alguma coisa que as leis da física permitem, mas a gente não sabe como fazer ainda, em princípio é possível que um dia a gente saiba fazer, tá?
Vai que no futuro descobrem que tem uma brecha. Não, nesse caso não tem brecha, Lucas. Nesse caso não tem brecha. Né? No caso que as leis da física não permitem, aí é impossível. E aí a gente pode dizer, é assim que a gente pode dizer que as coisas são possíveis ou não, não é? Né? É assim que a gente sabe, né? Então esse é um caso em que realmente é impossível, tá? Então aí tá o princípio da conservação de energia, que a gente já falou, né? Então a energia nunca desaparece ou é criada, sempre que uma quantidade X de energia diminui em um lugar, uma quantidade X equivalente deve aumentar em outro. E o que a gente acabou de falar agora é que, bom, no nosso caso, né, o resultado final da energia no geral da nossa sociedade, da nossa vida, é virar calor, tá? Alguma forma de calor. Então, agora vamos começar a falar das unidades de energia, né? A gente tem que não apenas qualificar essas coisas, mas também conseguir quantificar elas, tá? Então, unidade de energia. A unidade básica, que é a do sistema internacional, é o Joule, né? E certamente vocês já viram isso, porque já viram energia cinética, energia mecânica, energia potencial, trabalho, né? Tudo isso é conteúdo de Física 1. E vocês calculavam as coisas em joules, não é? Então, um joule, lá, definição, sistema internacional, lembrem, é 1 kg metro ao quadrado, segundo ao quadrado, ou 1 Newton vezes 1 metro. Né? Isso é um joule. Então, não aprendeu nada de física 1, bom, um pouco vai ter que aprender agora, então. Preciso de ajuda divina, então essa é difícil também. Mais fácil a ajuda do Google, né? Essa é mais fácil. Tá? Então, lembrem, pessoal, isso aqui, tá? Então, fazer uma recapitulaçãozinha básica, né? Então, só para lembrar vocês, então, por exemplo, energia cinética, né? Lembrem, energia cinética era o quê? A massa de um objeto vezes a velocidade desse objeto ao quadrado e isso dividido por 2, né? Então, se a gente pensar num objeto que tem uma massa de 2 kg, se a velocidade desse objeto for de 1 metro por segundo, então a energia cinética desse objeto, né, a energia nesse movimento é de 1 joule exatamente, né? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de o que é 1 joule. Ou também o trabalho que vocês fazem, né, ao, por exemplo, pegar um objeto de 1 Newton, né, um peso de 1 Newton, e deslocar ele por 1 metro. Isso também vai dar 1 joule. Então, essa é a unidade do sistema internacional. Tá? É a nossa unidade básica. Mas o que vocês vão ver aqui, nessa disciplina, é que a gente tem outras unidades que são bastante comuns, né? Que não são do sistema internacional, mas que são muito usadas dependendo da situação. Tá? Um exemplo de unidade que não é sistema internacional e que vocês, se não viram ainda, certamente verão este ano, em Física 2, Termodinâmica, é a caloria, tá? Cujo símbolo é cal. E a definição da caloria é essa aqui, hoje em dia, certo? É uma caloria é 4,1868 joules. Tá? Então é uma relação definida, precisa, entre caloria e joules. A caloria é uma unidade, tá? Essas duas unidades elas são de energia joule e caloria, mas historicamente elas apareceram por motivos diferentes, certo? E só depois que elas já existiam é que se começou a identificar que elas eram equivalentes. Por quê? Tá? Porque Joule, como vocês já devem ter visto no passado, é uma coisa que era usada para movimento, principalmente mecânica. Né? Então, quando a gente falava de energia cinética, energia potencial, né, a gente falava de Joule. E a caloria apareceu, como o próprio nome diz aqui, calor, né? Caloria já tem a palavra calor. Ela era estudada e usada quando se envolvia fenômenos térmicos, temperatura. Né? E na época não se sabia ainda do princípio de conservação de energia,
Então as pessoas não tinham ainda ideia, isso a gente está falando lá de 1600, né, 1700, de que uma coisa pode ser transformada na outra, né, que energia... Oi, pode perguntar. Lembrem, gente, eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Então vocês não precisam se preocupar em ficar tirando foto durante a aula. Se vocês quiserem tirar, não tem problema nenhum, tá? Mas igual eles vão ser disponibilizados lá no Moodle, né? Que nem eu fiz na semana passada, vou botar lá em PDF. E talvez até disponibilize o vídeo também da aula, tá? Eu vou ver se de repente eu disponibilizo esse vídeo também. Então, se vocês, né, quiserem tirar foto, não tem problema nenhum. Recomendo sempre que vão anotando, né? De preferência, tentem ver todos os encontros online, não só esse aqui, com um papel, uma caneta na mão para, de repente, anotar um ponto que vocês acham mais importante ou que ficaram com dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, também lembrem, eu sempre vou disponibilizar essas anotações aqui de aula para vocês, tá? Justamente para vocês não terem problema com esse tipo de coisa, né, de o enquadramento não tá bom, a foto não saiu boa, tá? Então, o que eu estava dizendo as pessoas não sabiam que eram a mesma coisa, basicamente, né? Por isso as duas unidades diferentes surgiram e só depois, isso vocês vão ver esse ano também, em termodinâmica, se identificou o equivalente mecânico da caloria, tá? E a relação que se usa hoje em dia é essa, tá? Uma caloria são 4,19, arredondando, né? Ou 4,2 joules, tá? Onde vocês ouvem falar muito de caloria? Certamente vocês já ouviram essa palavra, apesar de não terem estudado ainda. A alimentação, tá? E aí a alimentação ela traz um novo problema para a gente, que é o seguinte: às vezes se fala em caloria na alimentação, tá? Mas a unidade que é usada na alimentação, deixa eu botar em amarelo isso aqui, na verdade é a quilocaloria, tá? Que é a quilocaloria. O cal, né? Porque são 1.000 calorias, né? Lembrem, uma quilocaloria nada mais são do que 1.000 calorias, porque lembrem, esse K aqui significa 1.000, né? 10 na 3, a gente viu prefixos, né, do sistema internacional. E para piorar a situação, tá? Antigamente, hoje em dia, isso já não é mais feito, felizmente, tá? Às vezes ainda aparece em um lugar ou outro, às vezes a quilocaloria era chamada cal com C maiúsculo, que também é conhecida como caloria nutricional ou coisa parecida, tá? Eu espero que eu não precise dizer para vocês que isso aqui é uma péssima ideia, tá? Não se deve usar isso aqui, porque a confusão ela vai ser inevitável, tá? Quando a gente tem coisas diferentes, né? Com valores diferentes que têm o mesmo nome, bom, isso é a receita para o desastre, basicamente, certo? Tá? Então, se vocês pegarem então o rótulo de qualquer alimento hoje, basicamente, tá? Isso foi feito um esforço nos últimos anos para que os alimentos agora apareçam lá quilocal, tá? Quilocaloria. Então, hoje em dia, os rótulos eles estão basicamente corretos, né? E aí, se vocês forem ver, os rótulos hoje em dia tá quilocaloria. Mas as pessoas ainda falam, né? Costumam falar, esse refrigerante, esse hambúrguer, esse doce aqui tem, sei lá, 500 calorias, né? E quando a pessoa fala isso, na verdade ela está dizendo que são 500 quilocalorias, certo? Então as calorias nos alimentos são essas aqui, é quilocaloria, tá? Mesmo que a pessoa diga caloria, é quilocaloria, tá? Então, exatamente, exatamente, certo? Exatamente. Só para vocês, imagino que vocês já tenham visto alguma coisa, provavelmente alguma coisa na TV, né, ou na internet, alguma matéria sobre nutrição. Quem sabe dizer qual é o consumo médio de calorias recomendadas para uma pessoa, né, para um homem, por exemplo, adulto? Quem tem ideia? Em torno de 2.000, 2.000, 2.500, né? O Augusto colocou aí.
Então, varia, né? Varia com a pessoa, com a idade, com a altura, com o sexo, mas são em torno de 2.000. Só que notem, são 2.000 quilocalorias, certo? Tá? Quem faz exercício varia também, né? Porque a gente gasta um pouco dessa energia, né? Tá? Então varia, pode variar muito, né, conforme a pessoa, né? Quem é atleta profissional, por exemplo, né? Atleta profissional vai consumir muito mais do que essas 2.000 calorias, quilocalorias, na verdade, né? Então vejam como é comum. Até eu às vezes falo caloria, mas é quilocaloria, tá, gente? Então são 2.000 quilocalorias. Então, vamos ver, a gente tem uns 8 minutos ainda, então vamos seguir. Então vamos ver, essa aqui eu não vou dizer para vocês, eu quero saber quem sabe o que é, que unidade é essa aqui que eu coloquei em verde agora aqui. O que é isso aí? Kilowatt, kilowatt, o que está faltando? O que é aquele H ali? Kilowatt hora, não é altura, não é altura. Energia, isso. Na conta de luz da casa de vocês vai estar lá o consumo mensal, né? Vai estar em quilowatt hora. E aí, bom, primeira coisa, então o pessoal botou a altura, porque muitas vezes em física se usa H para altura. Vejam, contexto importa, tá, gente? Não associem uma letra específica a uma coisa específica, né? Então, H pode significar várias coisas, dependendo do contexto que a gente está falando, tá? Então, a gente sempre tem que olhar a situação. E aí, a outra coisa que é muito comum de se falar, das pessoas errarem, inclusive, às vezes, em matéria jornalística, inclusive, vocês vão encontrar esse erro, tá? Ele é extremamente comum, que é falar em kilowatt, né? Bom, aqui se fala kilowatt ou kilowatt, tá? As duas coisas são aceitas no português, não se preocupem com isso. E aí as pessoas falam por hora. Vejam, não é por hora. Isso aqui é uma multiplicação. É kilowatt hora. Kilowatt vezes hora. Kilowatt hora. Não é por hora. Em seguida, se der tempo hoje ainda, se não no nosso próximo encontro, eu pretendo deixar mais claro por que isso. E outra que vocês podem já ter ouvido falar são os BTUs, né, que significa a Unidade Térmica Britânica. Onde é comum encontrar BTU, onde se fala de BTU? Ar-condicionado. Basicamente só onde se fala de BTU, né? É uma unidade que, por motivos históricos também, né, gente? Mas só se fala em ar-condicionado, tá? E aí, bom, infelizmente a gente continua, né, esse eu não conheço, tá? Mas se vocês já tiverem visto, né, até um anúncio de ar-condicionado, vocês vão ver lá, é um ar-condicionado tal, de marca tal, que tem tal custo, né, tal valor, tal preço, e tantos mil BTUs. Tá? Normalmente são 5.000 BTU, 7.000 BTU, 12.000 BTU. Tá? E isso é também uma unidade de energia, mas que é usada praticamente exclusivamente quando se fala de ar-condicionado. Tá? Vocês nunca vão encontrar isso aqui em outros momentos da vida de vocês, exceto se de repente vocês forem fazer uma engenharia, alguma coisa assim, e acabarem indo trabalhar talvez na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Fora isso, vocês só vão ver isso aqui em ar-condicionado. Tá? Não tem mais nenhuma outra coisa que use isso hoje em dia. Tá, então, retomando aqui, a relação que existe, né? A prova podia ser só escrever esse nome que eu já ia passar dificuldade, tá? Não, dá para escrever só BTU, tá? Não precisa, infelizmente, a gente não precisa botar o nome completo. BTU já é suficiente. Então aqui vocês já sabem, né? Isso aqui existe uma relação, né? Então, uma caloria aproximadamente 4,19 Joule, tá? Lembrem, não tem problema se vocês arredondarem isso aqui, tá? Se usarem 4,19 ou 4,2. O importante é que vocês deixem claro o que vocês estão usando e se começarem com um valor, continuem com ele até o fim, né? Não vai ser isso que vai dar ou tirar pontos para vocês, tá? Mas essas são as nossas unidades
básicas quando a gente fala de mecânica, ou seja, de movimento e de calor, tá? É Joule e caloria. Então, vou botar aqui mecânica, né, ou seja, movimento, então mecânica e calor, né? São as unidades que são faladas o tempo todo. E saibam, elas são equivalentes, né? Existe uma equivalência entre elas, que é esse fator de 4,19. Agora sim, vamos falar então do quilowatt-hora. Tá? Lembra, quilowatt-hora não é por hora. Primeira coisa, o que é o watt? O que é esse W aqui? Não é voltagem. Voltagem, inclusive, normalmente voltagem se usa o V, né? Mas lembrem, não, o nome, né, a letra que a gente dá para a coisa não é o mais importante, tá? Esse W aqui é uma unidade do sistema internacional, que é o watt. Né? Quem sabe a definição de watt? Vamos começar escrevendo 1 watt. Ninguém sabe, gente? Não. Então, o watt é a unidade de potência do sistema internacional e equivale a 1 joule por segundo. Tá? Então, o watt é a unidade de potência. Então, watt é potência. Tá? E equivale a 1 joule por cada segundo. Ou seja, se uma coisa tem 1 watt de potência, quer dizer que a cada segundo, tá? A cada intervalo de tempo de 1 segundo. Sim, Mariana, vou postar os slides no mundo. A cada segundo, essa coisa usa 1 joule de energia, certo? Tá? Quando que a gente vê potência, né? Vocês já devem ter visto aparelhos elétricos, né? Alguns aparelhos elétricos. Tá? Por exemplo, aspirador de pó. Tá? Quem já viu aspirador de pó, já usou aspirador de pó, vocês já devem ter visto que tem alguma coisa escrita lá no aspirador normalmente, não é? Quem sabe dizer mais ou menos qual é a potência de um aspirador de pó comum desses que a gente tem em casa? Quem já viu isso? Nunca reparou? Tá? Ninguém mais? Tá? Se vocês olharem a potência de um aspirador, por exemplo, então a potência de um aspirador é da ordem de 1000 watts. Ou seja, quando vocês ligam um aspirador de pó, aí colocam ele para funcionar, significa que a cada segundo que ele está funcionando, ele consome em torno de 1000 joules. Alguns aspiradores são mais que isso, inclusive, tá? Dependendo do aspirador. Mas em torno de 1000, certo? Um computador de mesa, né? Quem aqui alguma vez já comprou um computador de mesa ou montou o computador de mesa? Quem já fez isso alguma vez? Tá? Computadores têm uma fonte, não tem? Todo computador tem uma fonte, não é? E o que que vocês se preocupam na hora que vocês vão comprar a fonte para o computador de vocês? Né? Qual é o tipo de especificação que vem nela? Quanto demanda, né? E é a potência, ela está em watts, não é? E um computador de mesa, bom, isso aqui pode variar muito também, tá? Dependendo do computador, mas vai ser alguma coisa em torno de 300 watts, tá? Isso pode variar bastante também, depende, né, dos componentes, mas geralmente é isso aí. O Vitor botou 300, 400,
Pode ser menos, pode ser mais também, tá? Mas em torno disso, tá? Então, como o nosso tempo está acabando, tá, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, tá? E aí uma parte do que eu não consegui terminar hoje ainda vai ser uma parte da tarefa de vocês, tá? Tarefa que vai ser lá para o dia 9, né? Porque semana que vem é feriado. E aí vocês vão ter uma tarefa um pouco maior nessa semana, né? Justamente porque a gente vai perder um, um encontro online. E é muito importante que vocês façam, tá, gente? Façam sozinhos, tá, pessoal? Olha só, essa tarefa ela não vai valer pontos, tá? Então eu prefiro que vocês façam sozinhos, tá? Procurem as coisas e errem, do que de repente peguem de um amigo que sabe fazer e simplesmente copiem, tá? Ou simplesmente copiem de algum lugar. É, tarefa grande sem ponto. Por quê? Porque o importante é vocês aprenderem, não é pontuarem, certo? Tá? O fundamental aqui é vocês aprenderem. Tá? Então, vejam, façam sozinhos, errem se precisarem, não tem problema. Tá? Vocês estão aqui para errar também. Tá? Principalmente errar, na verdade. Oi, S, tá? Então, vou escrever aqui. É joule, um joule por um segundo. Tá? Vale ponto de participação, sim, vale para participação e presença, né? Isso vale, tá? Tá? Calma, vocês querem avaliação, eu posso fazer. Se vocês quiserem muito avaliação, não, né? Então, calma, vamos com calma. Mas é isso, pessoal. Então, a gente encerra por aqui, tá?